Olá, meus amados. Aqui estou eu de novo, mais um vídeo, né? Comprometi para os irmãos que ia fazer um vídeo das datas comemorativas do ano, né? Que as pessoas têm o costume de comemorar, né? E não podia faltar também o casamento, né, meus amados? O casamento, né? Uma coisa que eu pensava que era uma coisa, costume vindo que o pai deixou e tal, né? Não esse tipo de casamento que a gente está acostumado a ver, né? Em novela, em igreja, né? Casamento de roupa, véu grinalda, arroz, essas coisas aradas que eles usam, né? Uma festa totalmente pagã, né? Nós vamos aos fatos, né? Eu vou comprovar aqui nesse documento que eu pesquisei, né? Pela bondade do Eterno, que hoje nós temos a internet, né? E nada fica oculto mais, porque tudo vaza para a rede, porque os senhores do mundo não conseguem dominar esse meio de comunicação, não conseguem dominar, porque a internet é uma via de duas mãos, né? Tanto eles colocam o que querem, mas também a gente coloca o que, digamos assim, eles não conseguem ter controle no conteúdo que vai na internet. Então, vou para nós abrir esse estudo aqui, eu vou começar indo para a Escritura, né? E lá na Escritura nós temos a resposta para tudo que o Eterno nos fala, não no livro Bíblia, né? Como já expliquei em vídeos anteriores, que o livro Bíblia, ele mente, né? Porque a Igreja Católica, na época, foi ela que inventou o livro Bíblia, né? A Escritura foi o povo, o pessoal que o Pai, o Eterno, o Ruim Criador, designou, né, para escrever os textos sobre ele, né? Nesse sentido, né? Agora, para nós começar esse termo aqui, primeiro preste bem atenção nessa leitura que eu vou ler para os irmãos, né? Preste bem atenção. Então, o Eterno fez um sono profundo cair sobre a pessoa. Enquanto ele dormia, o Eterno tirou uma de suas costelas, fechou com carne. O local de onde a tirou das costelas, que Yohu Urim tirou dessa pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino. E a levou a pessoa do sexo masculino. As pessoas do sexo masculino disse, até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, não se envergonhavam. Amados, vocês prestaram atenção no texto aqui agora, né? Que a Escritura está nos falando aqui. Olha só. Ela deve ser chamada, né, mulher, né? Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Então aqui tá, você pode ver que já começa aqui. Por acaso o Eterno fez um casamento aqui? Faço uma pergunta, meus amados, para vocês. Ele está falando aqui que tem que fazer festa. Ele está falando aqui que você tem que se vestir de véu e grinalda, que você tem que fazer rito religioso. Não, né, meus amados? Não fala. Tá, vamos para frente. Tem mais outra passagem aqui também. Tem mais outras passagens pela Escritura, né? Isso é para nós abrir o contexto do estudo agora. Estou só dando uma breve... Isso aqui é outra Bíblia, né? Isso aqui é uma Bíblia católica, né? Católica. Essa aqui, uma Bíblia católica, né? Eu vou mostrar para vocês aqui outra coisa, né? Outra coisa. Vamos para Gênesis, né? Olha lá. O servo encontrou Isaac. Tudo o que tinha feito. Contou a ele o que tinha feito, né? E Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Amados, outra palavra aqui. Veja só o que Isaac fez. Ele foi lá, escolheu a mulher dele, foi lá, catou a mulher. Né? Não catou no sentido. Ele costeou, como é que é? Ele cortejou ela, né, e tal, né, houve e tal, se interessaram e tal, ele foi lá, ele levou ela pra tenda lá e rolou um fight, né, como a maioria dos irmãos sabe o que acontece, né, nesse sentido. Então, quando você pega uma mulher, você tem um ato com ela, relações com ela, automaticamente ela se torna tua esposa, automaticamente. Por isso que o emissário Shaul fala nas cartas lá de Coríntios lá e tal, e outras cartas também, que a gente tem que tomar cuidado para ficar indo com uma, com outra, a mulher também com um, com outro,
Porque daí cada vez você fica fazendo pacto, uma só carne com um com o outro, aí fica uma coisa estranha, né? Nesse sentido. Então é melhor quando a gente estiver namorando, então escolher bem a parceira já e já casar de uma vez e tal, e boa, já pegar e já morar junto, já e fight, né? E respeitar como esposa, nesse sentido. Então, a partir do momento que você faz o ato com a mulher, se consuma, se tornou sua esposa, nesse momento. Assim, tipo assim, no caso, não é igual o que ensinaram pra gente, como a gente tá acostumado desde pequeno, que é casamento, na igreja e tal, tal. É uma coisa que eu fico... Hoje eu fico muito triste. Quando eu frequentava o sistema religioso, né, eles falavam para mim bem assim, Roberto, você e sua esposa são prostitutos, vocês não podem participar da ceia, né? A ceia que é mitraica, tá? Aquela ceia mitraica, aquele lixo lá. Na verdade, amado, eles chamavam minha esposa de prostituta, me chamavam de prostituto e tal, e a gente ficava quieto. Mas, na verdade, os prostitutos são eles, porque eles prostituem a palavra, eles prostituem as coisas do Criador, eles que são prostitutos, eles mentem, nesse sentido, eles adulteram as escrituras, deturpam o que está escrito ali, nesse sentido. Essa raça de víbora, como disse o Salvador Yarrucho, raça de víbora mesmo, raça de Rassatã. Que o Pai tenha compaixão desse povo. Eu fico pensando, sabe? Mas eu sabe, é incrível, é como diz se não me engano, na carta de Cafos, que foi blasfemado para Pedro, né? Não lembro onde que está agora escrito. Mas tem uma parte que a palavra é bem clara, né? Eles estão enganando e sendo enganados. É triste, amados, ouvir isso. Mas tudo bem, mas isso é outro estudo, tá? Hoje é sobre casamento. Então, só para nós abrir, então, como eu acabei de ler na escritura, né? Testificado na escritura, o que é o casamento? Que é você ter o ato com a mulher, né? O cara, você ter o ato sexual com ela automaticamente é sua esposa. Então, tipo, nós temos que tomar cuidado que a gente vai escolher. Então, se você for realmente não consegue ficar sem dar uma, né? Sem, né? Nesse sentido, né, amados? Então, o ideal mesmo é você pegar e escolher uma mulher para você e morar com ela. Nesse sentido, né? Então, vamos lá. Casamentos, costumes e tradições. Ó. Vamos descobrir de onde veio esse mito, esse misticismo de casamento, esse negócio de felizes para sempre, véu, grinalda, flores, buquês, damas de honra. De onde que veio, meus amados? Arrozinho, essas coisas. Vamos lá. Não se sabe ao certo a data exata da primeira cerimônia de casamento da história. A evidência mostra que é um ritual parecido como o que existe hoje. Surgiu na época de Roma Antiga. Para começar com Roma, olha só. Quando as mulheres que estavam prestes a selar matrimônio vestiam-se especialmente para a ocasião, enfeitando os cabelos com flores brancas, que simbolizavam felicidade eterna, e ramos de espinheiro, para afastar os maus espíritos. Mais tarde, o véu foi adicionado ao figurino. No início, era uma homenagem a uma das deusas mais populares da mitologia greco-romana, Vesta. Como ela era chamada, protegia os lares das famílias e também trazia os bons frutos aos novos casais. Meus amados, então aqui já começou a ficar sujo a coisa. Uma deusa, mitologia grega, Vesta. Protegia os lares, né? Votos eternos. Então já começou a ficar feio o negócio, começou a ensujar aqui já, né? Vamos lá. Como vocês sabem, antigamente também os pais, né? Antigamente, como eu vi em novela, em filmes minisséries, né? Perdão, minisséries, que os pais tinham o costume de pegar suas filhas, né? E já deixar, digamos, o casamento arranjado, né? Por exemplo, assim, eu tenho um filho, né? Fulano tem outro filho, uma filha, né? Uma mulher, e eu vou e converso com fulano e tal, para nós unir famílias. Só que aí que tá, eram bebês ainda, eles nem sabiam. Olha só como é que começou. Noivado premeditado. Os pais decidiam o futuro matrimonial de seus filhos ainda na infância. Tudo para evitar a mistura dessa classe social. O palpite familiar continuou sendo essencial no encaixe matrimonial dos casais, durante a Idade Média. Também neste período, a cerimônia passou a ser realizada sempre na igreja,
com a presença de testemunhas e tendo até trocas de alianças. Então, meus amados, então vocês já viram aqui que existiu já uma acepção de pessoas. A pessoa não tinha mais direito de escolher, então já começou mal. Né? Já começou a haver uma maldade aqui. Quantos e quantos jovens, quantas e quantas moças no passado não foram, né, forçadas a viver com a pessoa contra a vontade, nesse sentido. Então já começou aí, já começou errado, nesse sentido. Então, meus amados, a primeira aliança, vocês já pararam para pensar de onde surgiu a primeira aliança? Olha só. Por falar em aliança, o primeiro protótipo de que viria a ser um anel de casamento apareceu ainda na época dos faraós. Vamos para o Egito. Vamos para o Egito agora. Começa no Egito o negócio. Para simbolizar a eternidade do relacionamento. Felizes para sempre, amados. Onde veio a palavra felizes para sempre? Veio daí, né? Os gregos adicionaram um significado a mais para a joia, ao produzi-la a partir do ferro imantado, pois o ímã atraía energias positivas. Era colocada na mão esquerda, segundo a crença de que nela corria uma veia ligada ao coração. Somente na época medieval o anel passou a ser feito em ouro e pedras preciosas. Já o anel de noivado surgiu no século XVIII, quando o Papa Inocente III criou um tempo de espera entre pedido de casamento e a cerimônia. Então, meus amados, já começa a enxergar aqui, olha só de onde que saiu. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Criou o tempo de espera entre pedido de casamento e cerimônia. Vamos ver o arroz agora, olha o arroz. Arroz de festa, né? Olha só. O ato de jogar arroz dos noivos surgiu na China, região que sempre considerou o grão como um símbolo de prosperidade. Há 2000 anos, um célebre mandarim quis desejar toda a sorte do mundo à sua filha que estava se casando e simulou uma chuva do cereal. Durante a cerimônia, a partir desse dia, atirar grãos de arroz no recém-casado simboliza votos de felicidade. E aí vem o misticismo, aí já vem o ocultismo, já vem tudo, já que não presta, tudo junto. O buquê, olha só o buquê. Um dos acessórios indispensáveis de qualquer noiva também apareceu na Grécia. Só que em vez de flores, o arranjo era composto de ervas de alho. Os gregos acreditavam que as ervas traziam prosperidade ao casamento. E o alho afastava influências negativas na idade conjugal. As flores foram introduzidas logo depois. Cada um tinha um significado. O lírio representa a pureza, as rosas vermelhas o amor. E as flores laranjeiras a felicidade. Terrível, né, amados? Sabe, cada vez mais que vai descobrindo as coisas, você vai vendo que esse mundo que a gente vive é uma mentira. É tudo uma mentira, meus amados. Esse mundo é tudo virado em paganismo, em misticismo, em espíritos, em místico, sabe? Tem nada a ver com o nosso Criador eterno. Porque o Pai falou, né? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem que é a verdade? É o Messias e a Yahshua. Porque nós estamos firmados na pedra. Eu estou firmado na pedra angular que é o Messias. Então, como eu sempre digo, o Pai me ensina todas as coisas, eu não preciso que ninguém venha me ensinar. Eu só tenho um pastor, um mestre, um líder, que é o meu Salvador Yahshua. Só ele que eu escuto, leio a Escritura, não precisa que me ensine, né? Temos sim que dividir com nossos irmãos o pão vivo que é ele, né? E o conhecimento, é isso que eu faço, meus amados, com toda humildade, né, que eu faço para vocês, né? Eu tenho prazer em fazer isso, meus amados, porque pela bondade do Eterno eu recebi, pela bondade do Eterno eu estou dando também, estou partindo, não cobrar, porque as coisas do Pai não podem ser cobradas em nenhum momento, meus amados. Não se deve fazer comércio com as coisas do Eterno, não se deve fazer comércio jamais com o que o Pai nos ensina, porque foi pela bondade que ele veio como homem, que ele foi para o madeiro, derramou seu precioso sangue, e através do sangue dele, da nova aliança, hoje nós temos a oportunidade de estar participando do corpo de Yahshua, né? Da tenda, do corpo da tenda, né? Que é o corpo dele. Mas vamos continuar aqui, só um breve comentário, né? Olha lá, o bolo na cabeça. Antigamente, assim, ó, a guloseima principal das festas de casamento teve uma origem, no mínimo, inusitada. Para desejar boa sorte aos pombinhos,
Os romanos costumavam quebrar um pão doce sobre a cabeça da noiva, pois o trigo representava a prosperidade. Alguns povos jogavam o próprio grão ou a farinha na moça. Séculos depois, cada convidado passou a levar um pedacinho de bolo, que era amontoado junto aos demais em uma mesa, também para garantir fertilidade. Ao ver todos aqueles pedaços separados, um confeiteiro teve a feliz ideia de transformá-lo em uma coisa só. Nascia assim o bolo propriamente dito, já o brinde com a champanhe. Surgiu no ano 450 depois do Messias, entre os anglo-saxões. Agora, meus amados, lua de mel. Olha só, terrível lua de mel. Olha só o que significa lua de mel. No início, as festas de casamento terminavam quando o noivo capturava a noiva e levava para um lugar escondido, onde ninguém pudesse encontrá-los. Lá eles permaneciam durante uma fase da lua e bebiam o vinho feito de mel para adoçar a relação. Outra versão diz que na noite de núpcia, os parentes do casal desenhavam uma lua com mel na porta da casa para desejar boa sorte. Tem mais, olha só, vestido da noiva. No primórdio da civilização chinesa, as moças que estavam para se casar usavam o vestido vermelho, que simbolizava o amor. O mesmo cor também era adotada na Europa durante a Idade Média, mas representando a vinda de um sangue novo na família, ou seja, um filho, né? Algo do tipo, ou um genro, coisa assim, creio que seja isso. O branco nunca havia sido utilizado, até o dia em que a rainha Vitória da Inglaterra apaixonou-se pelo primo, rompeu todas as regras em pleno século XVII e casou-se por amor, vestindo-se assim de branco, e com um véu para cobrir o rosto, fato implorável para um membro da realeza que jamais ocultava sua identidade com a disseminação da burguesia. Casar-se de branco passou a ser sinônimo de pureza. Meus amados, aí, sabe, é uma coisa assim, quando você descobre as coisas, sabe, é uma coisa assim, como é que pode, cara? É tudo imitação, tudo errado, tudo é aquilo como diz, o que começa errado acaba mal. Acaba mal, incrível, meus amados. Começou errado desde lá, vai acabar mal. E cada vez mais ficando mal, podre, estragado isso. Olha só, damas de honra. As primeiras damas de honra da história certamente não eram tão graciosas como as de hoje. Com o noivo, conheceria a noiva apenas no dia do casamento. Todo o recurso possível e imaginável era utilizado pelos chineses para valorizar mais a beleza da moça. Explica-se, era muito comum escolher as jovens mais feias da comunidade para adentrar no local de cerimônia, antes da entrada triunfal da noiva. Assim, ela pareceria mais bela aos olhos do futuro marido. Então, mas outra coisa satânica aqui, ó. Olha só, é a acepção de pessoas. Pessoa que, digamos, escolher as mais feias para deixar mais bonita a noiva. Uma acepção de pessoas, coisas satânicas. Tem nada a ver com o pai. Que eu estava falando lua de mel lá, a lua de mel também, ela representa uma deusa também, né? Em forma de uma deusa, nesse sentido. Então, meus amados, aqui não falei, aqui está mais um vídeo do casamento, né? E, como eu disse para vocês no começo do vídeo, o casamento é quando você tem o ato sexual, né? Com a esposa, com a mulher que você escolheu, nesse sentido. Né? Não que seja você fazer uma festa, no sentido assim, para se alegrar, sem motivo especial para comemorar isso, porque na verdade é uma coisa particular dos noivos, né? Quer dizer, do casal, perdão, noivos, do casal. É uma coisa quando você escolhe a mulher da tua vida, com certeza você está amando ela, você escolheu porque você viu algo especial, algo que te chamou a atenção, enfim. Como eu acredito que toda pessoa tem a sua metade, tem a sua costela, como diz o ditado popular, né? Então, na verdade, também eu sempre digo para vocês que o Pai, o Eterno Criador, já fez todas as coisas. Cabe a nós agora procurarmos, né, a mulher de nossa vida, né, nesse sentido, né? Cabe a nós procurarmos, escolher aquela e levar para casa. Levar para casa e pro abraço, como diz, né? Então é isso, meus amados. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser sobre Ano Novo. Terrível, cara. Ano Novo. Misticismo. Iemanjá, comidas, ceias, terrível.
Coisa terrível. Que a paz do Eterno Salvador Yahushua esteja com vocês. Que o Pai das luzes, como diz Yahu Hanan, né, que é Tiago. Não, perdão, é Yahukaf, que o Senhor batizou como Tiago, né? Que o Pai das luzes ilumine o entendimento de vocês, né? Um abraço e até o próximo vídeo, meus amados. Até lá!